Este é o rolo das gerações de Adão. No dia que Elohim criou o homem, na semelhança de Elohim, ele o fez. Bom, essa primeira frase aqui, ela já tem algo de diferente, né? Estas são as gerações de Adão, no dia que Elohim criou o homem. Então aqui já começa com uma informação em que a própria leitura literal, né, em base de Peshat, ela já traz uma informação, né? Ou seja, as gerações de Adão, elas já foram feitas no dia em que Elohim criou o homem. Primeira informação. Segunda informação, verso 2. Macho e fêmea ele os criou, e os abençoou e chamou o seu nome de Adão, no dia em que eles foram criados. Aqui já tem outra informação. Então, no dia em que eles foram criados, eles foram chamados de macho e fêmea, foram chamados de Adão. Então, tanto o aspecto masculino, o aspecto feminino, o gênero masculino e o gênero feminino já foram entregues tudo no mesmo dia. Então vamos ao primeiro ciclo de comentários. Nós temos 2 ciclos de comentários nessa paraxá, nessa porção. Qual herança do Jardim do Éden as gerações desejam? É uma afirmativa, mas ela também pode ser uma pergunta. Qual herança do Jardim do Éden as gerações desejam? No fundo da alma de todo ser humano, lá no fundinho, todo mundo deseja ter uma vida conforme lá no Jardim do Éden. E a expressão humana, a expressão social, a expressão do sistema mundano mais aproximado disso é quando você ganha na Mega Sena. Todo mundo pensa que se ganhar na Mega Sena, a vida vai melhorar, os problemas vão acabar, você vai ser uma pessoa muito feliz. Então todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Só que no fundo, esse sentimento de ter tudo à sua disposição, todos os recursos que o dinheiro possa comprar, era o estilo de vida que Adão tinha. Então, o Criador criou o mundo e ele criou o Jardim do Éden, a Fazenda do Éden. Lá era um condomínio fechado, de altíssimo padrão, de altíssimo luxo. E todos os seres desejavam habitar naquele condomínio fechado, na Fazenda do Éden. E a essência do ser humano, tudo que nós fazemos em nossas vidas, a gente almeja conquistar. A gente almeja ter uma profissão que você ganhe bem, que você ganhe dinheiro, que você faça aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Porque a nossa felicidade, ela sempre vai te empurrar para conquistar coisas, para que você ganhe a felicidade, para que você produza felicidade. E a sensação social mais aproximada do Jardim do Éden que nós temos, ter uma paz absoluta, uma alegria, saúde, felicidade, segurança. O que se aproxima mais do Jardim do Éden é a riqueza. Então todo mundo busca por isso. Cada um da sua maneira. Busca um tipo de segurança. Baruch Hashem? Amém? E você? De todas as riquezas que existem, qual é a riqueza que você busca? Mas se fosse para você pegar alguma coisa do Jardim do Éden e falar assim, eu vou viver com isso eternamente, qual riqueza que você gostaria? Você conhece as riquezas do Jardim do Éden? O terceiro céu? Segundo Shaul, Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, e é inexplicável o que ele viu lá, o que ele presenciou, o que ele teve de visão do Jardim do Éden. É inexplicável. É inexplicável. E hoje, para que vocês se tornem ambiciosos,
na salvação, na humildade, no amor, na piedade, para que vocês se tornem altamente ambiciosos, porque Paulo, ele era altamente ambicioso. Ambicioso pela humildade, pelo caráter, pela moral, pela disciplina, por servir o nosso Criador, o corpo e a alma. Baruch Hashem. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do Jardim do Éden, só que, para que a gente possa compreender um pouco mais do Gan Eden, nós temos que entender um pouco do pecado. Um pouco da natureza do pecado, um pouco da natureza do homem pecador, e a natureza pecadora da mulher é diferente da natureza pecadora do homem. Isso quer dizer o quê? Que a maneira de pecar da mulher é diferente da maneira de pecar do homem. E cada um tem que saber da sua natureza. Cada um tem que compreender para poder vencê-la. Como que você vence uma enfermidade se você não conhece? Aí você vai lá, faz os exames, tira sangue, aí você descobre que tipo de bactéria, que tipo de vírus, que tipo de situação está ali, para você medicar exatamente na medida correta, para você vencer aquela enfermidade. A mesma coisa é o pecado. O pecado de uma pessoa, ele é diferente do pecado de outra pessoa. Então existe uma medida do antídoto para os pecados. E nós temos vários pecados, várias enfermidades espirituais que necessitam de cura, que necessitam serem medicadas. E Mashiach, quando ele traz a Torá em sua plenitude, ele está trazendo o quê? As diversas fórmulas de você curar a sua alma. De você curar as suas depressões, ansiedades, medos, decepções, frustrações, anseios. Amém, irmãos? Baruch Hashem? Então, nós temos uma herança lá no Jardim do Éden. Porque nós fomos feitos lá. E o pecado nos tirou de lá. E nós temos que retornar para o Jardim do Éden. Então, vocês vão analisar, bom, qual herança do Jardim do Éden que eu quero? Será que eu quero ele inteiro? Ou eu quero só uma parte? Os Gadolim, os grandes, eles vão querer tudo. Os Catanim, os pequenos, eles terão só uma coisa ou outra. Então, cabe a cada um de nós se julgar, se arrepender e fazer techuvá e conquistar a sua porção. Afinal de contas, nós não viemos nesse mundo para fazer turismo. Amém, irmãos? Baruch Hashem? Bereshit 3, 6, 19. A mulher viu que a árvore era boa para comer e desejável aos olhos. E ela tomou de seu fruto e comeu. E ela também deu ao marido e ele comeu com ela. Para a mulher ele disse: vou aumentar sua dor e sua gravidez. Vou aumentar sua dor e sua gravidez. Aqui é uma forma de estudo, viu? Uma conversão de frase para estudo. Não quer dizer que está escrito exatamente isso aqui em Bereshit, não. Vou aumentar sua dor e sua gravidez. Na tristeza você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele dominará você. E ao homem ele disse: pelo suor da sua testa comerás pão, até voltares à terra da qual te tiraram, porque você é pó, e em pó você voltará. Bom, ato 1. Vamos analisar a cena. Ato 1. A mulher vai lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, onde havia sido proibido de não ir, não tocar e não comer. Então ela toma essa iniciativa. Até então, os dois viviam no mesmo status espiritual e hierárquico. A mulher vai à frente e ela leva uma queda. É a primeira queda. Até então estavam no Jardim do Éden.
Mas quando o homem cai, a mulher cai mais uma vez, uma segunda vez. E, por conta da queda dupla que a mulher sofre, as penalidades que a mulher recebe, elas são diferentes das penalidades que o homem recebe. As penalidades que o homem recebe, elas são mais indiretas. Qual penalidade que o homem recebeu no corpo dele aqui? E qual penalidade que a mulher recebe no corpo dela? Dor. Então, as penalidades para o homem são mais brandas. A dor e a nidá. As penalidades do homem são geralmente exteriores. E as penalidades da mulher são mais interiores. Então existe uma diferença na techuvá de homem e na techuvá de mulher. A techuvá da mulher, os morim, eles trabalham muito no interno da mulher. No coração da mulher. Não que no homem não vai trabalhar, vai também. Mas na mulher é mais focado o interior dela. Já o homem é na relação que ele tem com o mundo exterior. Mulher é mais sentimento. Mulher é mais interior, ela é mais sentimento. E a penalidade para a mulher foi na carne dela. Mas a do homem foi no exterior. Baruch Hashem? No caso também no princípio lá, e eu, quando a terra tirou a mulher do homem, faço para ti uma ajudadora. Aqui ele já fala aqui, ó. E ele te dominará. Qual a diferença disso? Uma ajudadora? Qual a proporção de diferença dele? Esse domínio aqui é através do desejo, né? Seu desejo será para seu marido e ele dominará sobre você. Então o homem vai dominar a mulher aonde? Através do desejo. Ele não vai ser um marido autoritário, chefe da mulher. Então o homem governa a esposa de qual maneira? Conquistando ela. Ganhando a vontade dela. Por quê? Porque Havá, Eva, aqui no caso, independente do homem, ela teve o desejo de ir lá na árvore, aproximar da árvore, tocar na árvore e comer do fruto dela. Isso foi através do quê? Do desejo dela. Aí o Criador vai lá e fala assim, então tudo bem, já que você tem essa tendência, eu vou pôr uma correção. O homem vai ser a sua correção. Ele vai te governar, através do seu desejo. Então, como que é o casamento israelita? O homem não manda na mulher. Não existe essa questão do homem mandar nela, ser proprietário dela, ser chefe dela. A Torá não traz essa ideia do homem mandar na mulher nesse sentido. A mulher será governada pelo desejo. Quais são os desejos da mulher? As vontades da mulher? Quais são? O que a mulher gosta? A mulher gosta de segurança, gosta de carinho, gosta de amor. Ela gosta dessas coisas. O homem vai oferecer isso para ela ter tudo isso, e através disso ele vai o quê? Administrar ela. Cartão de crédito. Mais possível. Não, mas cartão de crédito, dinheiro, isso é o de menos. Isso para nós é fácil. Você pegar um cartão de crédito ilimitado e dar para sua mulher, isso não é nada. O que é isso para nós? Isso não é nada. Não. E a mulher, e o cartão de crédito que ela vai te dar em troca é ilimitado, meu irmão. Olha só a negociação. Dá um cartão de crédito ilimitado para ela e você vai governar ela ilimitadamente também, pelo desejo. Baruch Hashem? Então tem esses contrapesos, né? Do homem governar ela pelo desejo dela. Baruch Hashem? Bom, continuando. Tocar e comer da árvore do meio do jardim alterou a natureza da vida na terra. O simples ato do ser humano tocar na árvore do meio do jardim alterou a natureza da vida em todo o planeta Terra, em todo o universo. Se o homem permanecesse dentro do Gan Eden,
a terra abaixo, a terra do lado de fora, ela teria paz e harmonia. O bem e o mal adquirido no Gan Eden, ele foi levado pelo homem. Ele foi levado pelo homem para a terra abaixo. A terra foi amaldiçoada. Então é assim, quando o homem foi feito na terra. O homem foi feito na terra, no planeta Terra, sem pecado nenhum. E nesse tempo a terra era tão pura, o nosso planeta era tão puro, que o próprio Criador pegou da terra desse planeta e fez o homem. E depois que ele fez o homem, ele pegou o homem e levou para o Jardim do Éden, que era um lugar kadosh, muito puro. Então, se o homem ficasse em obediência no Jardim do Éden, o Jardim do Éden puro e o planeta puro. Quando o homem pecou, ele tornou impuro o Jardim do Éden? Não. Mas aí, como ele foi feito da terra e ele teve que voltar para a terra a qual o homem foi tirado, foi feito, ela foi amaldiçoada. Ela ficou impura. Mas o Jardim do Éden permanece puro. Permanece puro. Então nós temos dois mundos. O mundo do Jardim do Éden, que continua puro, e esse mundo presente que agora está contaminado. Por que o Jardim do Éden não ficou impuro no caso quando o homem... Ele estava lá no local. Ele estava dentro do Jardim do Éden, ele pegou ali dentro. É porque o homem não foi tirado dele. Não foi tirado de fora. De fora. Então ele prejudicou o mundo da qual ele foi tirado. Ele é um fruto do mundo. Já o Jardim do Éden é um local de elevação. Então, por exemplo, o que isso nos informa? Que os céus, o mundo espiritual, ele não é contaminado pelos nossos pecados. Lá não existe contaminação de pecado. Agora aqui no mundo material, sim. Se alguém subisse daqui, chegar lá e pecasse, não tem como. Não contamina lá. Mas lá nem teria nada para ele pecar também. Não tem como ele pecar lá. Para que ele colocou a segurança? Ele já passou por um processo para ser purificado, né? Ele já passa por um processo para ser purificado, né? Não, só entra lá quem é gadol, quem é grande, né? Quem está com a alma pura, já, kadosh. É claro que o Iago colocou uma segurança bem reforçada. Para não entrar de volta? Para não entrar, mas não sabe onde é. Sabe. Não vê. Ah, eu sei onde é que é. Eu sei onde é que é. Lá pelas coordenadas dos rios. Não. Eu sei. Eu vou lá de vez em quando, eu vou lá. E eles estão deixando isso fechando na eu faço assim, ó. Eu vou no Jardim do Éden assim, ó. Pego o meu talit. Ele sempre pretende aqui no meu violão. Leva o violão também? Leva o violão também? Tudo bem, Malarim. Eu vou com o meu violão quando desce aí. Não tem problema não. Aí eu vou lá pro Jardim do Éden, as portas se abrem e as portas se fecham. Pro meu Jardim do Éden. E eu vou... Aqui eu tô no Jardim do Éden, irmão. Alguém tá me vendo? Não. Enzo! Você tá me vendo? Não tem ninguém me vendo. Eu fui pro Jardim do Éden. Irmão, toda vez que vocês vão orar com o nosso Criador, vocês estão no Jardim do Éden. Não interessa em qual parte do universo você esteja. Baruch Hashem? Mas o Machê disse, quando um ou dois falarem meu nome, ali eu estarei. Ali eu estarei. Baruch Hashem. Exato. Olha aí, a casa de Caim e Abel e a morte dele, derramamento de sangue. Já foi fora, né? Pois é, não tem ligação com essa maldição da terra, não. A terra já estava amaldiçoada, desvia. Só piorar as coisas. Já está. Só piorar as coisas. Foi um ato que poder complementar. Só fizeram piorar mais ainda. Foi botando pimenta na comida. Exato. Mesmo esse ato foi acontecido, foi fora do Jardim do Éden, né? Já foi o Jardim do Éden. Já tinham sido expulsos do Jardim do Éden. Já. Já. Tocar e comer da árvore no meio do jardim alterou a natureza da vida na terra. Se o homem permanecesse dentro do Gan Eden, a terra abaixo teria paz e harmonia. O bem e o mal adquirido no Gan Eden foi levado pelo homem para a terra abaixo e a terra foi amaldiçoada. Bom, o homem que o Eterno criou
na terra e levou para o Jardim do Éden era um tipo de ser. Era um ser. Mas uma nova raça estava sendo introduzida no mundo. Então o homem que foi levado para o Jardim do Éden, quando ele volta para a terra, já estava totalmente mudado, já não era mais o mesmo. Fisicamente e espiritualmente ele já tinha sido, ele voltou diferente. Então é como se chegasse um extraterrestre, né? Então o homem, quando ele volta para a terra, ele volta totalmente avesso, totalmente diferente. Ele não tinha mais nada a ver com a forma a qual ele tinha sido feito. Não tinha nem sangue cobrindo a alma dele. Nem precisava de sangue. Uma nova raça estava sendo introduzida no mundo, pois eles não eram efeito da criação, mas era efeito de si mesmos e sua desobediência. Com eles vieram muitas novidades, as quais, em comparação com o Gan Eden, eram muito estranhos a toda a criação. Podemos destacar a menstruação e as leis resultantes de Nidá, que tornam uma mulher ritualmente impura desde o início de sua menstruação até que ela se purifique, imergindo em um mikvê. Irmãos, toda vez que a mulher termina o período de menstruação, que passa o período de Nidá, e ela tem que mergulhar em um poço com água, é como se ela estivesse nascendo de novo. Uma nova criatura está nascendo de novo. É isso que a imersão na água representa. Morte, trabalho e menstruação estão conectados ao primeiro pecado. A essência da árvore do conhecimento do bem e do mal passou a fazer parte do homem, e isso afetou sua natureza e até a forma que trabalhamos para Elohim. Então nós temos que destacar morte, trabalho e menstruação. São os efeitos impactantes que foi colocado na humanidade depois que eles pecam e são expulsos do jardim e vêm para a terra. Os muros do Gan Eden. Os muros do Gan Eden. Aqui, ó, muro flexível. Aqui são muros flexíveis. Os muros do Gan Eden. Como podemos entrar no Gan Eden sem ir lá? Todas as bênçãos e maravilhas do Gan Eden foram espalhadas na vida humana. O muro existe, mas o Criador deste muro vive lá, mas vive aqui também. E nele, o Kadosh, todas as bênçãos nos lugares altos estão à nossa disposição, inclusive os demais frutos do pardes do Gan Eden. A palavra pardes ou pardes, ela significa pomar, inclusive os demais frutos do pomar do Jardim do Éden. Então, já que Adão e Eva tiveram acesso a todos os frutos do pomar do Jardim do Éden e escolheram o conhecimento do bem e do mal e pecaram, nós temos hoje à nossa disposição o pomar do Gan Eden. E esse pomar de Gan Eden nós chamamos de Torá, nós chamamos de Mashiach, nós chamamos de Shabat, nós chamamos de Brit Milá, nós chamamos de Moedim, festas, nós chamamos de alimentação kasher, nós chamamos de perdão, nós chamamos de sabedoria, de conhecimento, de caridade. Tem diversos nomes essas Ahavá, amor. Então, os frutos do Gan Eden, eles estão à nossa disposição. Agora, a mentira, o adultério, o assassinato, a tristeza, a falta de perdão, a falta de amor, a fome, a vaidade, o egoísmo, são frutas de qual árvore? Conhecimento do bem e do mal. Então, o pomar, o pardes do Gan Eden está à nossa disposição. Mas também os frutos malditos também são à nossa disposição.
E justamente a falta de conhecimento do bem e do mal é que faz com que nós, muitas vezes, por ignorância, por vaidade, por egoísmo, por ambição, a gente escolhe os frutos errados. A gente continua pegando frutos e frutas da árvore do conhecimento do bem e do mal, por falta de conhecimento. Agora, como que eu sei separar um fruto do conhecimento do bem e do mal e um fruto das outras árvores do Jardim do Éden? É quando eu separo, por exemplo, que eu não como peixe de couro, eu como de escama e barbatana, tem 2 sinais. Os animais kosher, apropriados para alimentação, eles têm que ter 2 sinais. O boi tem que ruminar e tem que ter o casco fendido. Aí tem galinha, pombo e por aí vai. Os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, geralmente eles não têm sinais. Ou quando tem, só tem um. O sinal do egoísmo. O sinal da vantagem. O sinal de eu vou me dar bem em tudo. Mas os frutos das outras árvores costumam ter 2 sinais. Como os animais kasher. Precisam de ter para que possa ser chamado de kasher. Apropriado para alimentação. Então, tudo que nós vamos fazer hoje, as nossas ações, os nossos atos, o nosso alahá, você sempre vai procurar 2 sinais dele para saber se aquilo ali é algo santo ou é profano. Se é kadosh ou se é profano. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso, um pouco mais à frente em outras parashotas. Tem 2 formas de chegar a esse pardes, a esse pomar. Existem 2 maneiras de nós alcançarmos o pomar do Gan Eden. Se elevando ou indo por cima pelo alto, ou seja, se elevando é um caminho, e o outro caminho é estando dentro dele. Por baixo eu consigo entrar? Na Arca de Noé, como é que eles entraram na Arca de Noé? Só pôde entrar na Arca de Noé quem trabalhou na Arca de Noé. Quem não trabalhou na Arca de Noé, também não entrou na Arca de Noé. Então, esses 2 caminhos aqui eu preciso trabalhar. Ou por elevação, eu vou me elevar, ou eu tenho que estar dentro dele. Mas como que é isso? Como que isso funciona? Pela fé, pela emuná, nós alcançamos todas as bênçãos. Nós achegamos ao nosso Criador para ouvir a voz dele. Nós precisamos nos achegar ao nosso Criador para nós ouvirmos a voz dele. Se eu ouvir a voz dele, ou eu vou me elevar e vou alcançar, ou eu vou estar dentro. E só tem essas 2 maneiras. Então lá no Gan Eden foi posto uma espada flamejante de 2 gumes e foi colocado um querubim, um malach. Foi 2. Foi 2? 2 querubins. Para mim os 2 são um só. Macho e fêmea. Baruch Hashem, irmãos? Elohim nos deu pontos para acessar o Gan Eden, para degustar e reverter o efeito maligno do veneno da Nahash, da serpente. Mashiach é a cura total. E a Torá é o estado de cura. Mashiach é a cura total. E a Torá é o estado de cura. Por isso nós não cumprimos a lei para sermos salvos. Cumprir a lei não salva ninguém. Mas por sermos salvos, nós cumprimos a Torá. Nahash, serpente, foi um líder que a mulher seguiu. E este líder levou a raça humana à escravidão do pecado. Moshe também foi um líder que o povo de Israel seguiu para libertá-los da escravidão da serpente, do faraó. O faraó não tem aquela cobrinha na cabeça? Aquela minhoca? Então, no Jardim do Éden, a mulher foi atrás do faraó, da Nahash, da serpente, e seguiu ela. Moshe fez totalmente ao contrário. Fugiu da serpente. Elohim sempre elegerá
sob seu reinado líderes que levam uma vida de reclusão kadosh, como foi o caso de Moshe. Ele ainda combateu a serpente. Ainda combateu a serpente. Que não se misturam ao mundo, ou seja, que não comem as coisas do mundo. Esses são os líderes que o Criador vai separar para fazer o trabalho dele aqui no mundo. Aqueles que vão se separar do mundo e não vão comer dos manjares do mundo. Indivíduos que não vão permanecer degustando da árvore do meio do jardim. Esses líderes, servos, se distanciaram de tudo que se pareça com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o Eterno vai selecionar, ele vai capacitar líderes, e esses líderes, eles se distanciam de tudo que é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para eles servirem de canal, de um ponto para que as pessoas se espelhem nele e elas se elevem, porque esses líderes vão ensinar as pessoas a se elevarem. Amém, irmãos? Baruch Hashem? O Rosh Moreh, o cabeça professor, o líder professor, que é o caso de Moshe, ele pode ser alguém que entra dentro do seu mundo para silenciar a voz da serpente que você acostumou a ouvir. Acostumou a ouvir. Ele te influenciará por dentro. E você vai admirá-lo. E pode ser que depois o despreze por achar que pode se tornar mais elevado que ele. Pois não entendeu que o que está nele é a voz que falou para Adão não comer da árvore do meio do jardim. O ciclo da serpente pode se repetir em você. Você pode dar voz à serpente. E ela te enganar. Mas você pode escolher se acostumar com a voz de Elohim, a voz do seu pastor. Eles serão como caminhos, portas, inspirando outros ao seu nível. Então, o que o líder tem que fazer? O líder, o que ele prega, o que ele ensina, ele tem que viver, ele tem que ser e ele tem que fazer. Um líder que fala, que ensina e ele não faz, ele não serve para ser líder. Ele não serve para ser a voz do Eterno. Ele não serve para ser um ponto a qual você vai se elevar. Baruch Hashem? Quando Yahushua falou assim, falou que ele disse assim, que os fariseus se assentavam na cadeira de Moshe, né? Portanto, fazem tudo o que eles falaram, mas não procedem como eles procedem. Exatamente. Como que fica nessa questão então? Porque você ouvir alguém que fala bem, mas não fala o que fala, não seria um bom exemplo. Mas no caso dos fariseus, eles ouviam, mas não seguiam, não andavam com eles. Ouviam, esporadicamente eles ouviam. Agora, nós vemos, por exemplo, os seguidores de Yohanan e os seguidores de Mashiach. Seguidores. Então, por isso que ele fala, ide ao mundo e fazei discípulos, e depois que eles fizerem techuvá, emerjam na água em meu nome. Fazer seguidor. Então, a gente pode até ouvir os fariseus, mas a gente não vai fazer como eles fazem. Porque eles vão ensinar a Torá, mas vão proceder por outros caminhos. Por suas próprias ideias. Posso ser bom para ensinar, mas não sou bom para cumprir. Não cumpre. E uma pessoa que não é boa para cumprir aquilo que ensina, ele também não vai ter compreensão da sua vida. Porque duas coisas podem acontecer no techuvá. Você aprender aquilo que o Moré ensina e você elevar. É uma forma, né? A outra forma é o Moré entrar na sua vida e ele começar a tirar a voz da serpente dentro de você e você começar a acostumar a voz, você se acostumar a ouvir a voz do Criador. E aí você seguir o Criador. E você não ficar preso ao Moré, idolatrando o Moré,
e o Moré é tudo. O Moré, quando ele é Moré de verdade, ele não precisa dessas coisas. Ele não tem essa necessidade de ser aplaudido, de ser colocado no pedestal. O Moré não tem essa necessidade. Porque ele é um adorador do Eterno. Né? Então, quando ele ajunta com adoradores do Eterno, ele vai ficar olhando para ele pelo espelho ou ele vai ficar olhando para o Eterno? Para o Eterno. Ele não tem que ficar se olhando. Ele não quer ajuntar multidões em torno dele para todo mundo ficar de olho nele. Ele quer ajuntar multidões para ele, mas a multidão olhar para o Eterno. Então, esse é o Moré de verdade. Não vai ter essa necessidade. Não tem essa necessidade. Não tem. Não precisa disso. Não precisa disso. E a própria Torá fala, pelos frutos você o conhecerá. Olha os frutos. Para Hashem. O problema de Israel nunca foi falta de Torá, eu penso. Porque a Torá, eu creio que desde moço, sempre foi ensinada. Mas o grande problema foram as práticas, o comportamento. Então tinha que ensinar. Mas essas pessoas que ensinavam, elas eram comprometidas em dar um bom testemunho. É o caso dos fariseus, eles ensinavam, eles abriam a Torá e ensinavam a Torá. E estava tudo certo. Mas o testemunho deles não era o testemunho de Torá. E você vê que Israel, durante esse período todo, Israel cai várias vezes, não por falta de Torá, mas por falta de praticar a Torá. Porque a palavra fala que todos os sábados sempre tinha quem está morto. Né? O problema não é aprender, o problema é não colocar em prática o que aprendeu. E isso ocorreu muitas vezes com Israel. Muitas vezes. E conosco também, infelizmente. No Gan Eden, o homem trabalhava a terra. Era fácil separar o ouro, as pedras preciosas, os animais puros dos impuros, as festas, os dias da lua nova, etc. Porém, o mal existia antes do pecado. O mal existia antes do pecado. O homem conseguia extrair tudo que poderia ser ofertado a Elohim dentre os elementos físicos da criação. Irmãos, imagina uma coisa aqui comigo. O Gan Eden é um lugar maravilhoso. Não dá nem para explicar as maravilhas que tinham lá dentro. Não dá nem para explicar. Os tipos de frutas, os tipos de animais, o perfume, o cheiro, as milhares de atividades que você poderia fazer durante o dia, durante a noite, durante a semana, durante o mês, eternamente. Né? Dizem que um dia no Gan Eden ele nunca era igual ao outro. O brilho, o aroma, o sabor, a sensação de cada dia era única. Hoje, por exemplo, nós sabemos que nenhum dia é igual ao outro, mas todo dia parece que é igual ao outro para nós. Não é assim que funciona? Parece que o dia de hoje foi igual ao dia de ontem, ou ao dia de anteontem. A gente tem a impressão que todos os dias são iguais. A luz é a mesma, a chuva é a mesma, o calor é o mesmo, o frio é o mesmo, a poeira é a mesma, as folhas caindo. Você vai comer uma banana, você sabe qual é o gosto da banana, às vezes está mais doce, às vezes mas você sabe, uma manga, uma uva, o cheiro é sempre o mesmo. Imagina lá no Jardim do Éden, cada vez que você pegava uma banana, ela estava com um sabor, um cheiro totalmente diferente. Era inédito, você nunca na sua vida comeu uma banana com aquele sabor. E ninguém vai comer a banana do mesmo pé de banana com o mesmo sabor. Você pode pegar do mesmo cargo. Pode vir 10 pessoas e pegar cada uma banana. Cada um que comer dessas bananas não vão sentir a mesma coisa. Igual ao maná, né? Igual ao maná. O maná é um pedacinho do Éden, né? Um dia que o anjo deu uma encostadinha, deu um ventinho, caiu um monte de... Né, o maná lá do Jardim do Éden, caiu o povo. Então, imagine, irmãos, você poder pegar coisas do Jardim do Éden e oferecer para o Criador como oferendas. Agora vamos comparar aqui. Aqui nós temos que separar os animais para serem sacrificados. Não pode ter mancha, defeito, corte, faltar alguma parte do corpo, doença. Não pode ter cicatriz. Ele não pode estar triste.
Embora lá no Gan Eden, o homem não precisava de sacrificar animais. A maneira de se oferecer um animal para o Eterno era totalmente diferente. Imagina você pegar algo perfeito e oferecer para o Criador. Imagina você pegar um cereal perfeito, um trigo perfeito, lá no Gan Eden, e oferecer para o Criador. Aqui você sabe o trabalho que dá para você ter um trigo bom, puro, para você oferecer para o Criador. Você sabe o trabalho que dá para você separar o seu dízimo, a sua décima, a sua macer. Você sabe o trabalho que dá para você pegar a sua oferta e oferecer para o Criador. Aqui você tem uma sensação, entre aspas, não é todo mundo, mas tem gente que tem uma sensação de perda. A hora que ela separa uma oferta ou uma décima, a hora que ela vai entregar, ela tem uma sensação de que aquilo ali vai fazer falta. Uma perca. Imagina você ter uma fonte ilimitada de oferta. Uma fonte ilimitada de dízimo. E quanto mais você leva, mais aparece. E só coisas maravilhosas. O que você vai oferecer. E o trigo que você vai levar para oferecer para o Eterno, na eternidade só existe aquele. É só você que vai entregar aquilo eternamente, ninguém mais. Agora que o trigo que a gente entrega aqui, basicamente é os mesmos trigos. E ainda tem, hoje, transgênico. Ainda tem trigo transgênico ainda. Bem adulterado. Baruch Hashem? Vou ler outra vez. No Gan Eden, o homem trabalhava a terra. Era fácil separar o ouro, as pedras preciosas, os animais puros dos impuros, as festas, os dias de lua nova, etc. Porém, o mal existia antes do pecado. O homem conseguia extrair tudo que poderia ser ofertado a Elohim dentre os elementos físicos da criação dentro do Gan Eden. Essa separação era tão elevada que o homem separava o melhor do bem e fazia ofertas ao Kadosh. Imagina tudo ser maravilhoso e você ainda separar o melhor do bem, tudo ser puro, e você ainda separar o melhor do bem e oferecer para o Criador. Imagina que trabalho que isso não dá. E aqui dá para separar o melhor do bem? Tranquilamente? Pois lá o mal não era contado, não estava misturado a nada para ter que ser separado. Ou seja, o homem, quando ele olhava para a criação, não tinha mistura de bem e de mal como nós temos aqui hoje. Hoje, se pegar uma manga geneticamente modificada e uma manga 100% natural, olha, se você não sabe diferenciar. Você pega um pãozinho francês, você não consegue diferenciar se aquilo é transgênico ou não é. Se tem banho de porco ou não tem. Lá no Jardim do Éden, tudo que o homem olhava era puro. Era bom, era bem. E de tudo que era puro e era bem, ele ainda conseguia extrair o melhor do melhor dos melhores, do que já era puro, Kadosh, ainda separava aqui e dava para o Eterno. Baruch Hashem? Após comer do fruto proibido, o homem passou a separar o bem do mal, para poder ofertar algo a Elohim. Aí chega a Torá, e ela começa a te falar como você tem que fazer as suas ofertas, como você tem que fazer as suas macerotos, as suas décimas aqui no mundo. Como separar. A alma do homem não era profana, e ele era hábil em servir o melhor do melhor. A excelência máxima. De dentro dele radiava a santidade, pois nele havia um conhecimento Kadosh. Uma luz tão intensa e sem limites manifestava semelhança com Elohim. O homem espelhava Elohim. O homem espelhava Elohim. Irmãos, imagina você acordar assim num dia assim, aí você vai lá, aí você levanta todo descabelado, o olho inchado assim, né?
Aí você vai lá no espelho, dá aquele tapa na sua cara, assim, lá no espelho, dá aquele tapa na água, tapa na escova de dente. Aí você penteia, dá um tapa no cabelo também. Aí você olha no espelho e diz, agora eu tô parecido com o Elohim. Feio, você tá feio pra caramba. Fala que tá parecido com o Elohim. Lá no Éden podia falar, você já acordava bonito, maravilhoso. Não tá dar tapa em nada. Já acordava lindo. Aqui dá um trabalho para ficar bonito, eu sei como que é isso. E lá não, lá era fácil. Você já acordava bonito, você já dormia bonito, passava o dia, noite bonito. O tempo todo estava bonito. Amém, irmãos? Baruch Hashem? A palavra hebraica da'at, conhecimento, ela significa um relacionamento íntimo, como poder lembrar. Adam conhecia sua esposa Havá. A intimidade do homem e o conhecimento. A gente falou de Havá, agora a gente vai ter que aprender um pouco a intimidade do homem em relação ao conhecimento. Em Bereshit, lemos sobre a criação do homem e da mulher, e também a Torá registra a lua e a sua função na criação. Os meses são testemunhados quando a cada ciclo mensal a lua nova aparece. Da mesma forma, aproximadamente uma vez por mês, no fim de cada ciclo ovulatório, o corpo da mulher descarrega sangue. É o final de uma fase e o começo de outra, onde uma vida nova pode ser gerada. Então, da mesma forma que a lua nova aparece uma vez no mês, a menstruação da mulher agora também aparece uma vez no mês. Esse sinal mensal da mulher é chamado de Nidá, em Ivrit, em hebraico, num estado de impureza por um período de 7 dias, aproximadamente, viu? Mulher que é assim, 4. E nesse tempo são proibidas as relações conjugais entre marido e mulher. Outra palavra para impureza é tumá, que é resultado de ações proibidas contra as ordens que Elohim instituiu em seu mundo. Essas violações geram a separação do homem e do Criador, como se fosse uma nidá. Então nós temos, por exemplo, a situação de lepra, né? Que era provocada pela lashon hará, pela língua má, língua fofoqueira. O sangue de nidá, da menstruação, representa a morte, pois sinaliza que o útero não tem vida e que o óvulo está sendo descartado. O óvulo é o meio pela qual uma vida é gerada. No mundo vindouro não haverá nidá, pois, como ocorre neste mundo, não haverá desperdício de vida. Aqui, nesse mundo, a todo momento, acontece desperdício de vida. Trazendo a Torá, expulsando o conhecimento do bem e do mal. Quando, lá no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 31 até o 35, fala que a Torá vai ser escrita em nosso coração, traduzindo, aqui está expulsando o bem e o mal do nosso coração. Então, quando a Torá, as leis do Eterno começam a fazer parte do nosso coração, são escritas no nosso coração, vai expulsando o conhecimento do bem e do mal. Isso faz parte do processo de Teshuvá. Trazendo a Torá e expulsando o conhecimento do bem e do mal. A intimidade com o mal, resultante do primeiro pecado do homem, tornou-se o estado natural das coisas em todos os níveis de sua existência, e seus atos afetaram toda a realidade. O envolvimento íntimo do homem com o mal misturou toda a sua entidade, tanto o seu lado terrestre como o seu lado celeste ou espiritual, que tinha o objetivo de refinar a criação. Mas o bem se tornou contaminado. Agora é preciso fazer a separação. Inclusive o marido no período de nidá de sua esposa, é obrigado a se separar da sua mulher. Bom, por que o homem lá no Jardim do Éden tinha que trabalhar, tinha que cultivar as plantas, os animais? Por que ele tinha que fazer aquilo? Estava tudo pronto, tudo maravilhoso. E se cada dia era tudo diferente?
Porque o homem tinha que refinar. Ele ia trabalhar no refino, no melhoramento da criação. Aquilo que já era maravilhoso, perfeito, o homem trabalharia no refino, no aperfeiçoamento. Agora aqui no mundo a gente trabalha para aperfeiçoar ou trabalha para sobreviver? Para sobreviver. Existem muitos outros versículos no Tanakh, no Antigo Testamento, que demonstram esse traço de caráter de Elohim. Devemos ser capazes de validar um pecado e sua punição ou discernir a punição para o pecado. O efeito resultante da ação. Sabemos que tudo gera uma consequência, que podemos chamar de fruto. Lembramos que Adão foi colocado no jardim para cuidar das plantas e de seu trabalho na escolha das frutas certas, ele colhia os frutos. Ao mesmo tempo, se ele escolhesse a planta errada, poderia colher o fruto. Ou seja, você escolhe o que planta, mas você não escolhe o que colhe. Ou seja, você pode escolher o que vai colher na hora de plantar. Depois que planta, não tem mais escolha. Vamos relembrar a colheita do pecado do homem e da mulher no jardim. Bereshit, Gênesis capítulo 3, verso 7. Ora, a serpente, a Nahash, era a mais astuta dos animais que Elohim separou e colocou no jardim. Elohim separou a Nahash e assim como o homem, ela foi colocada no jardim que Elohim havia feito. Bom, aqui vocês podem perceber que o texto tem partes que não existem no texto original. Que foi acrescido de propósito para efeito de estudo. Bereshit, capítulo 3, verso 7. Ora, a serpente, a Nahash, olha o significado da palavra Nahash. Serpente. Sussurro, brilho, adivinhar. E ela era a mais astuta dos animais que Elohim separou e colocou no jardim. Bom, vamos então a uma consciência. A Nahash, a serpente, ela entrou no jardim porque ela quis, por conta própria, ou foi o Criador que colocou ela lá dentro? Foi vontade dele? Foi vontade do Criador. Então, ele colocou ela lá por um propósito. Tinha um propósito pela qual ele a colocou dentro do jardim do Éden. Não foi por acaso que a serpente foi colocada. Baruch Hashem? E quando Havá observou a Nahash, pois também observava a beleza da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Nahash disse à mulher, de fato, Elohim disse, não comerás de nenhuma árvore do jardim? Bom, vamos analisar um pouco essa parte. Havá, ela se aproximou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela teve a iniciativa de caminhar, de se direcionar, de se posicionar próximo à árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso ela fez de livre e espontânea vontade. Quando ela chega perto da árvore do jardim do Éden, da árvore que estava no meio do jardim, ela se depara com a Nahash. E a Nahash começa a transmitir uma informação para ela. Só que Nahash, ela significa brilho. Ela significa adivinhar. Ela significa sussurro. Eu vou traduzir essa palavra Nahash como espelho. Então, quando Havá viu a Nahash, ela se espelhou na Nahash. E a fala da Nahash, isso aqui é figurativo, não é literal. A hora que ela olhou para a Nahash, simplesmente ela teve um reflexo daquilo que ela pensou. Opa, aquela árvore ali é boa para comer. Não significa que a cobra falou com Eva. Significa que quando ela olhou para a Nahash, ela estava pensando que a árvore era boa e aquilo voltou como se fosse uma voz para ela. Ou seja, as palavras da Nahash são as palavras de quem? Da própria Havá. Eram palavras dela mesma. Tudo do pensamento dela, né? Tudo do pensamento dela. Que fala que ela era muito astuta, né? Ela era aproveitadora. Ela queria alguma vantagem, ela queria ali. Assim, por exemplo, o cachorro é um animal muito astuto.
qual é o interesse do cachorro perto do homem? É dar amor e carinho? Ou receber os alimentos em troca? Hã? O intuito do animal é comer. Ele dá o carinho, dá. Ele dá o amor, dá. Com certeza. Mas o que atrai o cachorro para perto do homem é o quê? Ser acolhido. Agora, por que o leão foge do homem? Porque ele quer comer as mesmas coisas que o homem. Então ele vira competidor do homem. Ele não quer ganhar do homem, ele quer tomar do homem. O cachorro não. Ele quer ficar ali de boa, tranquilo, sem ter que caçar. E aí vai ganhar a comida. O que a serpente queria ali? Alguma coisa para ela. Ela queria alguma vantagem. Agora, será que a serpente ela era um anjo? Era o Satanás? Era algo assim? Ou será que ela era um animal que tinha características próprias? Um animal com características próprias. Em momento algum, a serpente ela é insinuada de que ela era um anjo, um malach, ou um demônio, ou o próprio Satanás. Em momento algum, o texto nos transmite essa ideia. Mesmo porque a Nahash, conforme nós estamos vendo aqui, ela está refletindo Eva. Agora, por que a Nahash então pagou o preço? Porque ela estava no lugar errado, na hora errada e querendo as coisas erradas. Isso traz mais uma questão. Será que a inteligência dos animais do Jardim do Éden era uma inteligência um pouco mais superior dos animais que nós temos hoje? Eu acho que sim. Com certeza. Eram animais, então, superiores, né? A nível... Mas tem animal que fala. Imita, né? Imita som. Ele não sabe o que significa. Ele não sabe o que significa. Nem um papagaio fala assim para o veterinário: estou com dor de garganta, estou com dor de barriga, porque tem com dor de barriga. Ele não tem. Ela era astuta, não era sábia. Astuta. Ela era sagaz, né? Essa era uma característica dela. E quando Havá observou a Nahash, pois também observava a beleza ou seja, quando ela observou a serpente, ela estava observando o quê? A árvore do conhecimento do bem. Será que esse animal, ele também não estava lá observando essa árvore? Tinha interesse nessa árvore? Mas só que a proibição era só para quem? Era para o ser humano. Não tinha proibição para os animais. E quando Havá observou a Nahash, pois também observava a beleza da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Nahash disse. Esse disse aqui, ele também pode ser entendido por inspirou. Então, a Nahash inspirou a mulher. De fato, Elohim disse: não comerás de nenhuma árvore do jardim. E a mulher disse: a serpente. E a mulher disse a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Elohim disse: não comereis dela, nem a tocareis, para que não morra. E a serpente disse à mulher: certamente não morrerá. A palavra vatomer, ela pode trazer a ideia de brilhante, espelho, trapaça. Também pode significar, em algumas traduções, dizer, falar, contar, relatar, pensar e querer. Então, a voz que a mulher estava ouvindo, inspirada pela Nahash, além dela ter a ideia de brilhante, de espelho e de trapaça, ela é traduzida por dizer, falar, contar, relatar, pensar e querer. Então, quando eu falo assim, de fato, Elohim disse: não comerás, e a serpente falou: não, você pode comer. O falar da serpente também pode ser traduzido ou entendido como, em vez da serpente falou, Eva olhou para a serpente e pensou. Não significa que saiu uma voz da boca da serpente, saiu falando com Havá. Pode ser que simplesmente a serpente foi um espelho para Havá. Então, quando você pega dentro do hebraico, o sentido fica muito mais profundo. Tanto que isso, a serpente não se defende. Não.
Elohim fala com Adam, fala E, com Havá. e tem uma coisa interessante. A serpente não se defende, né? E ela foi punida, não foi? Será que só ela foi punida dos animais ou todos os animais também não se defenderam e todos também foram punidos? Porque para a serpente ela teria que rastejar e comer do pó da terra. E os animais, eles passaram a sofrer inúmeras situações. Perseguições, eram mortos, não tinham mais proteção alguma. Tinha que caçar para comer. Então não foi só a serpente que ficou prejudicada. Todos os animais ficaram prejudicados. Tudo ficou prejudicado. Toda a carne, né? Toda a carne, toda a planta, tudo ficou prejudicado. A terra, todos os reinos, reino mineral, vegetal, animal, humano, todos ficaram prejudicados. Quando eu disse que a terra foi amaldiçoada, Reino mineral. Tudo, né? Porque todos os reinos puxam da terra a sua sobrevivência, né? É um ciclo, né? Mãe terra, né? Sim. Podemos continuar? Sim. A gente pode dizer que Rafa então estava na mesma sintonia, as duas estavam na mesma sintonia. Eu acredito que a Ravá estava em maior sintonia, estava meio doidona lá. Eu acho que eu achei uma plantinha ali atrás, estava meio diferente essa plantinha. Eu acho que antes dessa árvore aí, que estava no meio de ela deve ter achado uma outra erva lá atrás, que ela não podia ter mexido com ela. Mas isso a escritura não fala, né? Baru achando. Porque Elohim sabe que no dia em que você comer dela, seus olhos serão abertos e você será como Elohim, sabendo o bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era bonita para os olhos, e que a árvore era desejável para fazer um entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E ela também deu a seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles sabiam que estavam nus. E costuraram folhas de figueira e fizeram cobertura de lombo. Então, qual foi o pecado? À primeira vista, parece que o primeiro pecado foi comer fruto não kasher. Fruto proibido. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ato de comer algo proibido traz um entendimento muito simples. Comer algo proibido não é o problema aqui, mas o que está por trás é o ato da desobediência. Caso eles não desobedecessem a ordem de não comer, o fruto daquela árvore representaria vida. O fruto da obediência. Então é assim, a árvore é a mesma. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas são a mesma árvore, é uma árvore só. Porém, quando desobedece, ela se transforma em árvore do conhecimento do bem e do mal. Se obedecer, ela se transforma na árvore da vida. Então eles não poderiam fazer uso da árvore da vida. Se eles não tocassem nela, eles estariam fazendo uso pela obediência. E o mundo seria diferente, né? Tudo seria diferente. Baruch Hashem? É igual? Não mexer é fazer uso. É igual quando não toca de um animal impuro. Se você não toca no animal impuro, você está santificando ele. Isso. E está santificando você. Você também. Está elevando isso, elevando também. Sim. Observando mais astutamente, a primeira consequência do pecado deles não foi morrer, mas seus olhos foram abertos. E veio a consequência em saber que estavam nus. E isso passou a fazer parte deles. Comer da árvore do conhecimento deu a eles o conhecimento de sua nudez. Mas as consequências continuaram, através do efeito dominó em suas gerações que se arrasta até os dias de hoje. Agora, será que eles estavam pelados? Esse era o problema? Eles não sabiam que estavam pelados? Então o problema não é a nudez física. Espiritual. Bereshit capítulo 3, verso 8 ao 19. E ouviram o som, ou seja, e ouviram a voz andando, Elohim caminhando no jardim no frescor do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença de Elohim entre as árvores do jardim. Quais árvores? As da obediência. As da obediência. Eles tentaram se esconder entre os frutos da obediência. Porém, o bem e o mal já era diferenciado.
Então Elohim chamou o homem e disse-lhe: onde você está? O homem não estava mais no mesmo nível de kadoshidade, de santidade, a qual foram feitos. A pergunta não era para saber em que local do jardim estavam escondidos, mas você está em pecado ou em nível kadosh da obediência? Elohim sabia, a pergunta era para a consciência do homem se localizar após a queda. Ou seja, então quando o Criador, ele caminha ali no jardim, e ele pergunta para o homem, onde é que você está? Ele não estava perguntando a localização, o local onde o homem estava escondido. Ele queria saber em qual nível hierárquico agora o homem estava, porque o homem caiu. Em qual posição espiritual você está agora? Essa foi a pergunta. E ele disse: ouvi o som de ti no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Então eu me escondi. E ele disse: quem lhes disse que você estava nu? Quem falou para o homem que ele estava nu? Hã? Ele mesmo. Ele mesmo. A consciência dele. A consciência dele falou para ele. Ou seja, as perguntas que o Eterno passa a fazer para o homem era a nível espiritual e não a nível de posição física. Você comeu da árvore do qual minha palavra ordenou que não comesse? Sim, mas eu vi uma outra voz, e ela também ouviu uma outra voz. Quem? Qual voz vocês ouviram? A mulher viu na Rash uma inspiração como uma voz. E o homem disse: a mulher que antes era uma só carne comigo, estava comigo. Ela me deu da árvore e eu comi. Então o Elohim disse à mulher: o que você fez? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E Elohim disse à serpente: por que você fez isso? Maldito és tu, mais do que todo gado e mais do que todo animal do campo. Em sua barriga você deve caminhar, e o pó da terra você deve comer todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela. Ele te machucará a cabeça e você machucará o... Aqui eu fiz questão de pôr no plural, viu? Até então, no caso, a serpente não era, tipo assim, não rastejava. Porque ele uma maldição, um castigo, ele falou para você. Não, mas aí é mais profundo. Pode ser que ela já seria um ser rastejante. Já era. Pois é, aí você vê que ele não está falando mais com um animal. Tanto que ele põe essa inimizade. Essa inimizade é algo mais profético, mais profundo. O que ele está falando agora? Ele está falando com o lado animal de Havá. O lado que ela visualizou do lado da árvore que ela se viu na serpente. Embora tinha uma serpente. Por que ele compara aqui? Mais do que todo gado e mais do que todo... Porque toda a criação ela foi amaldiçoada. Toda a criação ela foi amaldiçoada. Todos os seres. Insetos, vermes, micróbios, bactérias, vírus, peixes, aves, tudo foi amaldiçoado. Aqui, irmãos, tem muita linguagem figurativa. Quando fala de barriga, por que a Torá menciona a palavra barriga? Essa barriga aqui é o quê? É ventre ou é estômago? É útero ou é estômago? Qual parte da barriga está falando aqui? As maldições que elas serão implicadas no útero ou no estômago? Porque o nosso estômago, se você for pensar bem, em termos de maldição, o nosso estômago, o nosso paladar não foi tão prejudicado assim. Quantas delícias nós comemos aqui no mundo? O nosso estômago não foi prejudicado. Aqui está falando de qual barriga? Do útero. Agora, o mal que ocorre na humanidade, os males que ocorrem na humanidade são gerados pelos filhos que nascem do bicho cobra ou são gerados por filhos de pessoas? Uns maltratando os outros, uns prejudicando os outros, uns matando os outros.
Então, aqui, qual barriga que está sendo amaldiçoada? Será que é as cobrinhas e as minhocas? Na barriga de um malvado. Tá, mas aqui fala da serpente, fala que pisar na cabeça da serpente. Então nós temos dois tipos de seres humanos. Um ser humano que parece com Abel e um ser humano que parece com Caim. Um ser humano que parece com Jacó, um ser humano que parece com Esaú. Um que parece com Isaac e outro que parece com Ismael. Um que parece com o povo de Israel, outro que parece com os cananeus. Então aqui claramente está falando de que tipo de barriga. Qual é a descendência que vai prejudicar qual descendência? Aqui fala de dois grupos de povos. Um povo meio parecido com a Nahash, que a Eva criou lá no Jardim do Éden, através do ato dela. Aqui está falando de comportamento, de atitude, de escolha. E está falando de um outro povo que vai pisar na cabeça da serpente. Então, para um entendimento maior, quando a mulher diz a serpente me enganou e eu comi. Poderia ser dito, e o meu desejo me enganou e eu comi. Sim. Ficaria mais lúcido. Mas figurativamente, foi mais fácil ela culpar a serpente. Ou seja, quando ela culpa a serpente, na verdade, ela está culpando todo o reino. Olha, o Criador, ele deu milhares de árvores e ervas e plantas para a gente poder comer. Mas eu quero só essa aqui, ó. Eu só quero uma, as outras eu não quero. Então, quando ela usa a serpente para falar mal dos animais, a serpente está ali representando toda a criação. Então, ela culpa tudo, porque o que ela faz? Ela troca tudo pela árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso que ela faz. Ela fez uma troca. Você tem 1 bilhão de árvores com fruta de todo tipo possível, você nem imagina. Para você comer. Você vai passar a eternidade comendo frutas e você vai pegar da mesma fruta na mesma árvore e nunca o sabor e o cheiro vai ser o mesmo de ontem. Eternamente você vai poder comer de tudo quanto é árvore. Mas eu quero só essa aqui. A única que ela queria era aquela. A única que interessou para ela mais foi aquela ali. Enquanto Adão estava lá no pomar, cuidando do jardim, ele ia passar isso eternamente fazendo isso, mas Havá não, ela preferiu já ir naquela ali. Eles não teriam, na eternidade, eles não teriam tempo para comer de todas as frutas do Jardim do Éden. Na eternidade. Por isso é que agora o homem tem que trocar a mulher pelo desejo, para que ela não... É uma das... Para que o desejo dela não seja para a serpente. Baruch Hashem. Então, irmãos, é um texto muito figurativo. Então, numa leitura... Na tradução, quando você lê, geralmente a nossa mente tenta pender para um lado, assim, sabe? O lado cultural que a gente vive, né? O lado mais fácil. O lado mais fácil, mas é muito mais profundo. Quem diria que Nahash também significa espelho? Ou desejo, ou pensamento? Ou reflexão dela? E assim, na amizade é contra os nossos maus desejos, né? É o bem e o mal dentro de nós. É uma briga entre um e outro. E porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela. Ele te machucará a cabeça, e você machucarão o calcanhar, que lembra muito de Jacó, né? E para a mulher ele disse: multiplicarei grandemente a tua dor no parto. Na dor você dará à luz filhos. No entanto, o seu desejo será para o seu marido, e ele reinará sobre você. Então Adão disse: porque você ouviu a voz. Então a Adão disse: porque você ouviu a voz de sua esposa e comeu da árvore sobre a qual eu te ordenei, dizendo: você não deve comer disso. Maldito é a terra por sua causa. Porque você ouviu a voz da sua esposa. Isso significa que nós não devemos ouvir a voz das nossas esposas? Não. Muito pelo contrário. Aqui está falando que você tem que ouvir a voz da sua esposa, sim, quando ela estiver te falando de Torá. Então, quando a mulher não estiver te falando da Torá, ou ela estiver falando algo contra, o que você faz? Era o que Adão tinha que ter feito. Agora, por que isso é assim? Irmãos, a sensibilidade da mulher nas coisas espirituais
na conexão com o Criador é muito maior que o homem. Então, o homem que não escuta a sua esposa, que não dá ouvido à sua esposa, ele vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal mais ainda. O que o homem não pode fazer, ele tem que discernir. A hora que a mulher vier falar contra a Torá, que é a mesma coisa de falar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não escuta. Mas se a mulher vier falar da Torá, aí ele escuta. Inclusive, o mundo, nesses tempos que estamos vivendo hoje, quem vai restaurar o mundo são as mulheres. Não são os homens. O homem hoje, como em muitas épocas, o homem tem sido um participante hoje menos ativo. Então, a responsabilidade da restauração do mundo hoje está na mão das mulheres. Então, o machismo, o dominador, o homem tirano, o marido tirano, esse acabou. Não que o homem deixe de ser tirano e agora as mulheres vão ser mandonas e tiranas. Negativo. Quem governa é quem? O homem. E a mulher pelo desejo da mulher. Baruch Hashem? Por trabalho comereis todos os dias de sua vida. Tanto espinhos como cardos crescerá para você. E comereis as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você deve comer pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Pois tu és pó e ao pó voltarás. Os filhos gerados pela mulher voltarão ao pó da terra, que é de onde são formados. O homem gera o sangue e o espírito aos seus descendentes, e a mulher gera o corpo. O feto que é formado no útero da mulher recebe toda a matéria orgânica para ser gerado a partir do pó da terra. Como assim? Como que a mulher usa o pó da terra para formar o feto no útero dela? Bom, tudo que a mulher come vem de onde? Vem da terra. Tanto se ela comer carne, como ela comer verduras, legumes e frutas, tudo isso busca a sua... É tudo retirado da terra. As proteínas, os sais minerais, tudo é retirado da terra. Todas as vitaminas são retiradas da terra. Vejamos o castigo que foi concedido a Adão e Havá no Jardim do Éden. Agora, o castigo para os dois. Eles sabiam que estavam nus. É um castigo. A serpente é amaldiçoada e caminhará arrastando seu ventre e comendo poeira, que é para onde o homem volta pela morte. Elohim põe inimizade entre a semente da Nahash e a semente da mulher. Para a mulher, dor multiplicada no parto. Para a mulher, será governada sob o desejo pelo seu marido. Para o homem, ele governará sua esposa. Isso aqui, irmãos, é uma maldição, viu? O homem governar a mulher é uma maldição. Porque vai entender a cabeça. É um trabalho muito difícil. Para o homem, o chão é amaldiçoado. Ele deve comer do fruto do seu trabalho no chão. Para o homem, a terra lhe produzirá espinhos e cardos, e ele comerá plantas do campo e trabalhará no campo para obter sua comida. A consequência de Adão parece ser que o que esperamos, ele come frutas, não cacha, e em seguida tem dificuldades em obter frutas, kasher pelo resto da vida. Maldição também. Duas maldições afetarão significativamente a mulher. Em hebraico, a palavra maldição é arar. Carrega um significado incerto, embora certamente negativo. Em muitos outros lugares, nas escrituras, trazem a ideia de ligar, frustrar ou restringir alguém ou algo. Bom, a palavra arar, eu vou trazer um dos sentidos da palavra arar em ivrit, em hebraico, que significa maldição. Além de ser ligar, frustrar ou restringir, também tem o aspecto de manter a mulher um ser limitado. Por exemplo, o potencial feminino, intelectual, espiritual e técnico, o da mulher é muitas vezes superior ao do homem.
Porém, uma das maldições que foi colocada na mulher é a limitação desses potenciais. Por exemplo, a mulher tem facilidade em trabalhar com coisas pesadas, brutas, difíceis de lidar. Geralmente quem faz o trabalho bruto, quem cava cisterna, constrói casa, corre atrás dos animais, vai à caça. Quem é? É o homem. A mulher não vai. Será que é porque a mulher é um ser preguiçoso? Não. Porque ela foi limitada fisicamente a não ter toda essa força, esse potencial de agir dessa maneira. Então, uma das maldições que a mulher enfrenta é a limitação. A mulher, ela passou a ser limitada até na sua sensibilidade, até na sua ternura. Enquanto o homem tem a sua brutalidade, a sua força, a mulher tem a sua ternura, tem a sua sensibilidade. E isso torna a mulher um ser mais limitado. Enquanto o homem aguenta pancada e viagens longas, e frio, e fome e tudo mais, a mulher já não aguenta. Por quê? Porque a mulher ela foi restringida, ela foi limitada. E como as mulheres não são bobas, elas colocam os homens para fazer isso para elas. Então o homem vai lá, cava buraco, arranca pedra e tira o ouro bruto. E aí ele pega o ouro, tem que polir o ouro, ficar bonitinho, tem que estar queimando os dedos ali para poder purificar o ouro e fazer a joia. Então, em qual momento que o homem está usando o ouro? No momento que ele está tirando o ouro e no momento que ele está trabalhando o ouro. Esse é o momento que o homem está usando o ouro. E qual é o momento que a mulher vai usar o mesmo ouro? Quando o ouro está bonitinho, virou joia, está brilhante. Aí o que a mulher faz? Aí ela vai usar o ouro. Olha como as mulheres são. E os homens não sabem disso. E as mulheres sabem disso. Então elas colocam os homens para trabalhar para elas. Baruch Hashem? Vocês acham que a mulher... a mulher foi restringida, assim como o homem lá no Jardim do Éden, para não mexer na árvore do conhecimento do animal. Ela obedeceu? E vocês estão achando que aqui elas vão... Vocês estão achando? Porém, com a volta do Mashiach a gente vai ser liberto disso. Salomão que o diga, né? 1000 mulheres. Tadinho de vocês. Morrer de dor. Eu acho que não, irmão. Eu acho que as mulheres, elas vão perder essas restrições. Aqui, o Ian já até chegou na conclusão que não quer crescer ainda. Preocupada em crescer. Crescer tem que casar. E casar, tem uma mulher, então... Amém. Baruch Hashem. Você acha que a gente vai perder essas restrições, né? Vocês já estão perdendo. Olha, só para vocês terem ideia, antigamente, mulheres não entravam, por exemplo, numa faculdade de engenharia, de computação. Hoje em dia tem mulher coronel, mulher general, mulher piloto de avião, mulher engenheira. A gente já vê hoje. É bem na força. Que levanta peso. Olha, academia tem mais mulher do que homem. Tem uns ladrões que vai assaltar a mulher e apanha. De vez em quando você vê aí no jornal, o cara foi assaltar a mulher deu um corno, ele segurou até a polícia chegar. Então as mulheres estão só... Mulher lutadora é difícil de as mulheres já estão crescendo. A serpente que está sendo amaldiçoada está sendo limitada e restringida, ou seja, presa em si mesma, mais do que qualquer outra vida animal. A mulher, primeiramente, sofrerá grandemente no parto. Daí vemos as feministas, em seus atos de rebeldia, lutando pelo aborto. Uma tentativa de burlar a lei de Elohim contra a mulher, evitando o parto com dores, ainda por cima realizando o assassinato e sacrifício de crianças. Em segundo lugar, a mulher terá um desejo especial por seu marido. Em segundo lugar, a mulher terá um desejo especial por seu marido, presumivelmente um que ele não terá por ela. Então, o jeito que a mulher deseja o marido é diferente da maneira que o marido deseja a sua mulher. Como ele governará sobre ela? Baruch Hashem. Este é um texto confuso, com pouco sentido, especialmente quando tentamos entender do ponto de vista dos nossos valores modernos igualitários entre o homem e a mulher. Observamos também que Adão não recebeu ação disciplinar pessoal, como Havá.
Mas ele não escapou de consequências dolorosas de sua desobediência. Elohim anuncia que ele está amaldiçoando o chão por causa de Adão. É claro que Elohim considera Adão responsável por tudo o que aconteceu. A queda da humanidade, do favor total de Elohim, é causada, em última instância, não pela serpente, nem por Havá, mas pelo próprio Adão. Elohim o responsabiliza, e vemos isso quando a voz de Elohim caminha no Gan Eden e Adão é consultado por Elohim. Isso demonstra uma hierarquia e responsabilidade do homem. A consequência sobre Havá é no mínimo curiosa. Por analogia, e aplicando pardez, o método de estudo que nós temos, Havá come o fruto proibido e agora seu fruto dará a ela dores de... Ela come do fruto proibido e agora o seu fruto dará a ela dores de parto. Um bebê é o fruto do útero. A nudez. O temor tomou conta do casal. Por saberem que estavam nus. A serpente que participou do processo do pecado e também teve consequência não é encontrada nessa nova... não é contada nessa nova consciência. A nudez parece que nesse aspecto ela não sofreu nenhuma influência.